Olá, turma do nono ano, tudo bem? Então, vamos lá para mais uma aula de arte. Antes disso, eu preciso dar algumas dicas aí para vocês, certo? Como vocês estão cansados de saber e já estão cansados de ouvir eu falar, mas eu vou falar de novo. Vocês não estudam para mim, nem para o seu pai, nem para sua mãe. Vocês estudam para vocês. O seu conhecimento é agente de mudança na sua vida. Então, se você quer que a tua vida tenha uma mudança e que você tenha um futuro legal, você vai precisar fazer um esforço para que isso possa acontecer. E a maneira mais fácil disso acontecer é através do seu conhecimento, né? Você, tendo um bom conhecimento, você vai conseguir atingir lugares que não são atingidos por muitos, e sim por poucos. Aqueles que conseguem demonstrar aí o seu maior grau de conhecimento, tá certo? Então, vocês também estão num período de término, né, de conclusão do ensino fundamental. Exige uma certa responsabilidade e maturidade de vocês para que vocês saibam que tudo isso aqui é muito importante para vocês, né? E que vocês mesmos é quem deve fazer questão de aprender, questão de saber tudo que está rolando, certo? Não deixem para fazer as atividades de hoje e amanhã e assim por diante. Porque você vai acumular muita atividade e aí quando você tiver que fazer, você vai ficar louco. Porque virão as atividades avaliativas também. Então, a sua atividade, a sua aula foi dada hoje, faça a atividade hoje. Não deixe para amanhã. Você também vai poder tirar as suas dúvidas nas suas aulas ao vivo com o professor. Então, anote, faça os seus apontamentos para que você consiga no dia lembrar do que você tem que perguntar, tá certo? Se por acaso a sua dúvida, ela for uma dúvida que não dá para esperar, porque você não consegue resolver suas atividades, você chama o professor no privado e assim ele ajuda você naquilo que você tem mais dificuldade, certo? Bom, nós vamos retomar aqui falando, né, continuando aí na nossa arte contemporânea, que é a arte que acompanha a nossa vida hoje. Hoje, agora nós estamos falando da arte que faz parte da nossa vida, faz parte da vida de vocês, certo? Então, tudo que está relacionado ao que acontece ao nosso redor o tempo inteiro, né? Então, a gente veio estudando os diversos tipos de arte que são colocadas aí na arte contemporânea. A arte contemporânea, ela não é uma arte pré-fixada de um modelo de como se deve fazer arte, por exemplo, né? Ela vai trazer para a gente diversos tipos de arte que vão caber dentro dela perfeitamente. Nós estamos num período em que a gente pode falar de todo tipo de obra de arte, né? Então, até coisas que você nem imaginava que seria arte. E elas são arte também, tá? Então, a arte, ela pode ser expressa por meio de obras, por meio de dança, por meio de música, por meio de teatro. Toda a tua exploração, assim, como é que eu digo isso? Tudo que você, a sua expressão artística, tudo aquilo que você quer expressar artisticamente, tá certo? Então, olha só, a gente vai começar a explicar as novas linguagens de arte que a gente vai encontrar aí no livro de vocês, na página 21, tá certo, turma? Então, eu vou compartilhar com vocês um slide que eu fiz a respeito dessas obras de arte, tá bom? Então, vamos lá. Bom, novas linguagens de arte. Vamos aumentar isso aqui. Olha lá. Novas linguagens de arte. Então, como novas linguagens de arte, a gente tem a instalação. Que obra de arte seria essa? A instalação é uma obra de arte composta por elementos que são organizados. Então, uma pessoa escolhe determinado tipo de elemento e ela vai organizando esses objetos para que dê uma forma, a forma que ela escolheu, a forma que ela desejar ali para ficar exposta, certo? Ela se compõe de objetos intencionalmente colocados daquela forma. Então, vocês estão vendo aí, ó, LPs, né? Formando uma onda. Vocês estão vendo caixa, parece que está formando um ambiente.
vocês estão vendo bexigas formando um carro, né, de combate de guerra, certo? E vocês estão vendo essas outras peças aí que foram intencionalmente criadas com uma luz dentro, né, que remete a essa sombra que fica bem legal aí no ambiente em que ela foi exposta, certo? Então, é uma relação inusitada, ou seja, é uma coisa que ainda ninguém tinha feito, é inusitado. Não tem nenhum parâmetro anterior feito dessa maneira. E aí, esse artista fez. A intenção dele é provocar alguma sensação em você. Quando você vê essa obra de arte, você sentir alguma sensação, certo? Então, essas sensações, elas podem ser no tato, mas elas também podem ser no olfato. Algumas dessas instalações, elas exalam algum tipo, né, de perfume que vai te remeter a pensar ou a te levar a pensar em alguma coisa, tá certo? Essas obras de arte, elas não necessariamente elas são fixas, essas instalações. Elas podem ser móveis. Como? Elas podem ser móveis sem ação humana. Vamos dizer que faça uma obra de arte numa praia, né, feita toda em areia. É lógico que com o passar do tempo, essa obra de arte ela vai sofrer transformações naturais, né? Sozinha ela vai sofrer essas transformações. Então, não é necessário ação humana para isso. O gelo, por exemplo, se você vê uma obra de arte que é feita em gelo, e se ela ficar exposta, ela vai sofrer as ações naturais, né? No caso, vai ser aí a fusão, ela vai se tornando líquida, certo? E existe também a interferência humana. Existem obras de arte que têm interferência humana, que você pode mexer nela e dar um outro desenho para ela. Por exemplo, lá no livro da gente, na página 14, a gente tinha visto essa obra de arte aqui, ó. E essa obra de arte, as pessoas que vão lá olhar, elas podem alterar, elas podem mudar essas folhas aqui, alterar, e assim elas alteram o desenho e como essa obra de arte vai ficar, tá bom? E aí, ó, vocês têm aí no livro de vocês as instalações. Então, vocês têm aqui instalação, né? Várias peças feitas em arame, instalações de tecido. Então, a instalação, ela pode ser de diversas formas, tá, pessoal? Diversas formas. Com mais diversos materiais que vocês puderem imaginar, tá bom? Mas lembrando sempre que ela vai ser inusitada. É uma coisa que ainda não foi feita por outra pessoa, tá bom? Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos falar de performance, né? É um outro tipo de linguagem artística. A performance, ela pode incluir várias linguagens. Pode ser um teatro, pode ser arte visual, ela pode ser uma poesia, ela pode ser um audiovisual, né? Mas ela é um evento passageiro. Ela não é uma obra de arte, como, por exemplo, um quadro que você vai comprar e vai ficar lá, né? Ou você vai lá no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, e você vai ver uma exposição, mas sempre vai ter aquelas obras de arte. Pode ser que não esteja no MAC, esteja em outro museu, mas vai existir. No caso da performance, não. Ela é passageira. Então, ela é limitada ao tempo da apresentação, tá? Então, enquanto estiver ocorrendo aquela apresentação, é o tempo que essa obra de arte dura. Depois, ela só vai durar na sua memória, tá? E ela tem a intenção de causar uma transformação em você. Então, você vai chegar e vai assistir esses performances, fazendo essa obra de arte, e vai te causar alguma sensação. Alguma sensação vai causar em você. Então, vocês estão vendo aí essa performance na primeira imagem da moça, né? Que ela está suspensa. Imagina você entra numa sala e encontra essa obra de arte, tá? Na segunda, você vê que são dois performances e eles estão, né, um de frente para o outro, né, com arco e flecha. Então, aí cada um vai ter uma sensação do que seria isso, né? Cada um vai ter a sua sensação. Aqui não existe o certo e o errado. Eu não posso dizer para você que a sensação que você vai sentir é a mesma que eu posso sentir. Por isso que eu nem posso falar para você que sensação que você vai sentir.
Porque isso a vontade é de causar uma transformação em você. E aí, se eu não posso te encaminhar para onde o que você deve sentir. Isso deve ser uma coisa que vem de você, olhando essa imagem, o que você sente, certo? Na terceira imagem, você vê a imagem de uma pessoa que ela tá caída no chão e tem uma outra pessoa sentada no banco, né? Parece estar triste. E aí, que impressão causa em você? O que isso significa para você? Essa é a intenção dessas obras de arte. Lá no livro de vocês, na página 22, a gente tem uma obra de arte em que a performer ela fica sentada de um lado da mesa e as pessoas que são os telespectadores sentam do outro e ficam lá olhando para ela. E ela não fala nada, absolutamente nada. Ela só observa e o telespectador observa também. Em algumas dessas obras de arte, o telespectador ele participa ativamente. Ele entra e participa ativamente, ele não só observa. Tá? Então, ele pode ser que ele seja convocado a participar, assim como essa obra de arte que está no livro de vocês, da página 22, em que a artista, né, ela senta uma de frente para a outra, né, e a gente até ia fazer uma atividade relacionada a essa, vocês iam sentar um de frente para o outro, sem falar nada, e cada um ia imaginar ali o que estava passando, o que estava se passando na cabeça do outro, o que ele estava sentindo do outro, né? Infelizmente, a gente não vai poder fazer isso ao vivo, tá? A próxima tipo de nova linguagem artística é a intervenção. A intervenção, ela é feita em ambientes urbanos, espaços físicos e ao ar livre. O intuito dela é de causar algum tipo de estranhamento, uma desestabilização, levando você a uma reflexão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar, vai se utilizar de meios que vai fazer com que você estranhe aquilo e que você reflita sobre aquilo que você está vendo. Então, ele pode usar diversas linguagens. Ele pode usar a instalação, que é aquela que a gente viu lá, de você usar objetos, né, de uma forma que você produza alguma obra que você queira. Você pode usar o grafite, você pode usar esculturas e você pode usar a arte ambiental. Então, olha só, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão observar essas obras de arte que estão aí e vão pensar comigo aí. Qual a intenção, né, do artista fazer essa obra de arte com esse homem, por exemplo, embaixo desse muro, né? Está logo aqui pertinho da minha foto que eu vou tirar para vocês verem, tá? Depois, qual é a intenção dele de fazer lá nos vasos, nos mictórios dos banheiros masculinos, uma boca e dentre elas colocar o Trump atrás de uma delas, tá? A intenção de fazer lá de uma faixa de pedestre as batatas fritas do McDonald's. A intenção dessa moça que está varrendo e está levantando como se quisesse jogar a sujeira para dentro. Jogar a sujeira, esconder a sujeira. Essa obra de arte que vocês estão vendo aí agora embaixo, essas garrafas PETs gigantes, elas são garrafas PETs que foram colocadas aqui em São Paulo também, tá? Aqui em São Paulo foram colocadas essas garrafas PETs num rio que vocês têm bastante conhecimento, que é o Rio Pinheiros, tá? Vocês sempre passam por ele. Qual a intenção de fazer isso? Vocês concordam comigo que a pessoa que está passando ali de carro, ela fala, nossa, o que é isso? Né? Ela vai olhar, no dia que eu vi, eu fiquei assim, causou um estranhamento para mim. Vai olhar, nossa, o que será que está acontecendo? E aí você vai entender que existe por trás dessa obra um protesto. Alguma coisa está querendo dizer para você, né? Seria o fato de se jogarem lixo, muito lixo nos rios, né? Então, toda essa obra de arte, ela vai ter aí um fundo que é para a gente pensar e levar a gente à reflexão, tá bom? No livro de vocês, tem uma intervenção aqui, que foi colocado um tecido em volta da ilha toda, fazendo esse efeito ficar rosa aqui. E isso aqui foi autorizado, tá, pessoal? Não pode fazer sem autorização. Foi tudo autorizado. Foram 2 anos de preparação para fazer isso aí, para fazer essa obra de arte.
Então, vocês imaginam aí como essas obras de arte dão trabalho, né? Agora, o que eu quero de vocês para casa? Para casa é o seguinte. Eu quero que vocês façam, abram na página 23, certo? Que vai ter uma imagem igual essa que está aí embaixo aí no meu slide. Tem a imagem de uma obra chamada Pessoas. Observe a obra e entenda o contexto em que ela foi incluída. Pessoal, presta atenção. Essa obra de arte, ela foi lançada, né? São caixas metálicas que foram empilhadas de pessoas que tiveram seus obituários registrados, né? Obituários registrados na época do Holocausto, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Isso foi uma forma aí de colocar o tanto de gente aí que foi vítima do Holocausto, né? E que cada uma desses números aí seria uma pessoa que foi vítima e tem os seus dados nessas caixas. Agora, pensa comigo. O que eu quero que você faça? Você vai pesquisar o Holocausto. Você vai entender o que foi o Holocausto. Mas mais do que dizer o que foi o Holocausto, você tem que entender quando ele aconteceu. O que estava acontecendo no mundo quando o Holocausto aconteceu, tá? Então, você vai pesquisar todo esse contexto histórico do Holocausto e pesquisar as coisas mais inusitadas. O que você descobriu sobre o Holocausto? Que é interessante de a gente levantar. Coisas que a gente até não conhece. Coisas que vocês podem me trazer como novidade que eu também não conheça e eu vou aprender com vocês também. Então, vocês vão fazer essa pesquisa, vão escrever direitinho, e aí na nossa aula ao vivo, a gente tem um encontro marcado, né? E aí a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Um beijo, qualquer dúvida, me chamem, tá bom? Fiquem com Deus e, ó, presta atenção, faz as atividades. Não precisa da mãe e do pai tá puxando tua orelha para você fazer as coisas, correto? Beijão, tchau, tchau.